Vamos orar ao Senhor nesse instante. Ó grande Rei das nações, do universo, Rei da igreja, erguemos a Ti as nossas vozes, suplicando que a Tua voz seja ouvida através da Tua palavra neste momento. Fala, ó Deus, ao nosso coração. Tem misericórdia. Por Cristo Jesus, Teu Filho amado, nós oramos. Amém. Então, Salmo 108. Salmo 108, ele tem algumas características que precisam ser destacadas aqui no começo dessa mensagem. Primeiramente, você observa que este salmo, ele faz parte da terceira coletânea de salmos de Davi, das 4 coletâneas que encontramos de Davi no livro dos Salmos. Esta é a terceira coletânea dos Salmos. E a última nós veremos a partir do Salmo 135. 135, isso mesmo. Essa é a terceira coletânea dos Salmos de Davi. E por isso mesmo fica fácil para a gente entender quem é o autor deste salmo, né? Salmo de Davi, como diz o título. É um cântico, um salmo que Davi compôs. A segunda característica deste salmo é que ele é uma compilação de outros 2 salmos que nós já vimos. O Salmo 57 e o Salmo 60. Se você observar os versículos do versículo 1 ao versículo 5 do Salmo 108, são os versículos 7 a 11 do Salmo 57. E os versículos 6 a 13 do Salmo 108 são os versículos 5 a 12 do Salmo 60. Né? Com algumas pequenas variações, mas o texto é exatamente o mesmo. Então, nesse momento, você deve estar se perguntando, então por que nós vamos meditar novamente num texto que nós já meditamos? Bem, eu vou apresentar para você aqui 3 razões pelas quais nós vamos meditar no Salmo 108. A primeira delas, quando nós meditamos no Salmo 57 e no Salmo 60, foi em meados de 2018, mais ou menos 1 ano e meio atrás. E se alguém aqui lembrar do que foi ensinado lá, eu vou pedir para você me ajudar na minha crise de memória. Porque dificilmente nos lembraremos, não é mesmo? Por isso, repetir algo que nós já vimos não é nem um pouco prejudicial, pelo contrário, é muito importante até. A segunda razão segundo motivo pelo qual nós vamos meditar neste salmo, é que a palavra de Deus, ela, embora seja uma só, em qualquer ocasião, mas a aplicação da palavra de Deus pode variar de uma circunstância para outra. Há 1 ano e meio atrás, quando você ouviu o Salmo 57 e o Salmo 60, você estava numa outra circunstância de vida, numa outra ocasião. Com certeza, seu coração foi alimentado. E com certeza você foi fortalecido na palavra do Senhor. E hoje você está aqui para ouvir novamente a palavra de Deus. E ouvir outras aplicações. O texto é exatamente o mesmo, mas outras aplicações serão feitas deste texto sagrado ao seu coração. Mas o terceiro motivo pelo qual eu quero meditar com você no Salmo 108 é aquele que o Dr. Palmer Robertson, no seu livro sobre os Salmos, ele apresenta ali um argumento que eu achei o mais importante dos 3 argumentos que eu estou apresentando para você aqui. Ele trabalha o fato de que se você abrir lá no Salmo 57 e 60, você vai ver que a parte inicial desses salmos, que retrata as aflições de Davi, as dificuldades que Davi estava passando, elas não aparecem aqui neste salmo. Neste salmo, no Salmo 108, só aparecem as partes em que Davi está louvando a Deus, bendizendo o nome do Senhor, pelo que Deus havia feito na vida dele. Então, este salmo, o Salmo 108,
é um salmo de louvor, um salmo para louvar a Deus pelo que Deus tem feito na vida do servo dele. E outra, seguindo ainda nessa explicação que o Dr. Robertson ele apresenta, é que no Salmo 108 nós vemos um progresso do povo de Deus. O Salmo 57 e o 60 fazem parte do segundo livro do Saltério, do segundo livro dos Salmos, né? Segundo livro, que o livro dos Salmos ele é composto de 5 livros, 5 inários. Então, o Salmo 57 e 60 fazem parte do segundo inário. E é importante a gente ver como que de uma circunstância para outra, quando um coração se submete a Deus, como que Deus faz o servo dele crescer. E de uma situação, outrora difícil, hoje ele se encontra em outra situação difícil, porém agora mais maduro, mais firme na fé. E por essa razão, louvando e bendizendo a Deus. Nesse salmo nós vemos como que o Messias, como que o Senhor Jesus triunfa na história da humanidade. Como que Cristo, como que ele triunfa, como que ele vence, como que ele é o grande vencedor na história que ele mesmo escreveu. Então eu quero meditar com você nessa noite sobre o triunfo do Messias, olhando para o Salmo 109. E destaco aqui 3 verdades sobre o triunfo do Messias. Primeiramente, o triunfo do Messias será constatado pelo louvor de todas as nações. Olha o verso 1 a 3, o que eles dizem. Firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai saltério e harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor, cantar-te-ei louvores entre as nações. Então a primeira verdade que destacamos aqui é o louvor. Cristo será, o triunfo de Cristo será constatado quando todas as nações o louvarem, né, pelo louvor de todas as nações. Não será apenas o povo de Deus que o louvará, todas as nações louvarão ao Senhor. No dia da volta de Cristo Jesus, todo joelho se dobrará na presença dele, toda língua confessará. Obviamente, somente a igreja de Cristo o louvará e será recebida na glória eterna. Os demais homens louvarão a Deus por pavor, por medo, reconhecendo que aquele a quem eles deram as suas costas a vida toda, estão agora diante desse Deus que veio para julgar, para estabelecer o seu juízo sobre toda a humanidade. A palavra firme, no versículo 1, firme está o meu coração, literalmente significa estar preparado, assentado, né? Davi está como quer dizer a Deus o seguinte: preparado está o meu coração, ó Deus, e com todo o meu ser te louvarei, entoando-te salmos. Todo o meu ser, não há uma área sequer da minha vida que eu não consagre ao Senhor. Nós, infelizmente, temos a mania de achar que de um jeito nós louvamos a Deus e de outras não. Por exemplo, vamos cantar cânticos louvando ao Senhor, vamos louvar ao Senhor com cânticos. Louvamos ao Senhor com cânticos, sem dúvida alguma, mas louvamos ao Senhor com orações, louvamos ao Senhor com as nossas conversas, quando estas conversas glorificam o nome dEle. Louvamos ao Senhor aqui, no culto a Deus, especialmente quando tomamos a sua palavra em nossas mãos e nela meditamos. O louvor a Deus é uma atividade, é claro, específica aqui no culto, mas ela se estende por toda a nossa vida. O tempo todo não deve haver uma área sequer da minha vida. Todo o meu ser deve louvar ao Senhor. Todo o meu ser deve louvar ao Senhor. Mas Davi diz: o meu coração está preparado para isso.
O meu coração está preparado. Por isso, o resultado imediato dessa confiança que ele depositava em Deus era um louvor espontâneo. Ele disse: cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma, de todo o meu ser. Na Bíblia, alma, coração são sinônimos. Alma, quando a Bíblia diz, eu louvo a Deus com toda a minha alma, eu louvo a Deus com todo o meu ser. Essa é a ideia. Quando Deus soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida, fez dele alma vivente, ou seja, um ser vivente. Eu louvo a Deus com o meu coração, com os meus pensamentos, com as minhas palavras, com as minhas ações, pelo menos deve ser assim. E Davi diz: estou preparado para isso. Você está preparado para louvar a Deus? Você se prepara para louvar a Deus? Você se prepara para vir ao culto e louvar ao Senhor? Ou com qual finalidade você vem ao culto? Você vive uma vida preparada na presença do Senhor para agradar a Deus e para bendizer o nome dEle o tempo todo? No versículo 2, Davi diz, que, lançando mão aí de uma linda poesia, Davi declara o ardor e o desejo do seu coração em louvar a Deus. Ele, em vez de ser acordado por um despertador ou pelo galo cantando, na época não tinha despertador, mas ao invés de ser acordado, ele se antecipava ao raiar do dia. Ainda à madrugada, ele dizia: despertai saltério e harpa, quero acordar a alva. Ou seja, ele olhava para os instrumentos musicais que ele usava para louvar a Deus e dizia: eu vou louvar ao Senhor. Era como se os instrumentos tivessem que acordá-lo. Ele disse: eu acordo vocês primeiro para louvar ao Senhor. Logicamente é uma linguagem poética que ele está usando aqui. O que ele quer dizer é, nós devemos buscar a Deus logo pela manhã. Deus deve ser a primeira pessoa com quem eu converso. Deus deve ser a primeira pessoa a quem eu busco. E preste muita atenção a isso, meu irmão. Muitas vezes a gente diz assim, eu já vi muita gente dizer isso: não importa a hora do dia que você vai buscar a Deus, o que importa é você buscar a Deus, e é verdade. Mas quando alguém busca a Deus logo pela manhã, antes do raiar do dia, aqui a ideia é antes de qualquer outra atividade. Se você acorda às 6 horas da manhã, ou às 7, ou às 5, a primeira atividade sua deve ser falar com Deus, buscar ao Senhor e louvar ao Senhor. Ter um tempo com Deus. Isso é importante. Porque disso dependerá todo o seu dia. Disso dependerá todo o seu dia. Um dia bem aproveitado começa logo pela manhã, buscando ao Senhor. Não que você não deva buscar a Deus à noite. Claro, qualquer momento é hora para buscar ao Senhor, para louvar ao Senhor. Mas faça disso a sua principal necessidade. Eu quero acordar o dia. Eu quero me antecipar ao raiar do sol. E quando o sol aparecer no horizonte, porque até o sol louva a Deus, até o sol glorifica a Deus, antes que o sol apareça para glorificar a Deus, lá eu estarei já glorificando ao Senhor. Seja qual for o dom que dominemos, devemos louvar a Deus com ele. Matthew Henry disse essas palavras. Seja qual for. Eu sei tocar um violão, eu sei tocar um instrumento, eu não sei tocar nada. Eu só sei cantar, nem cantar eu sei. Note que louvamos a Deus com essas coisas. Mas se não tivermos essas coisas, podemos louvar a Deus do mesmo jeito. Mudos podem louvar ao Senhor. Mas como? Se eles não cantam. Porque o louvor é algo do coração. Mas se Deus lhe deu algum talento,
Deus lhe deu alguma habilidade com a qual você pode louvar a Deus, louve ao Senhor. Eu queria pedir para os irmãos que estão lá fora, com exceção dos diáconos, os que estão lá fora, a menos que não tenha lugar aqui dentro, mas tem, aqui à frente eu sei que tem. Por favor, não fiquem lá fora. Eu vou citar aqui as palavras do reverendo Milton. Reverendo Milton, só chama de Milton e eu esqueci o nome dele agora. Lá da igreja presbiteriana da Praia do Canto, de Vitória. Ele fala, a igreja é a arca de Noé. Aqui dentro você tem salvação, lá fora é só condenação. Então fica aqui dentro. Né? É aqui dentro que você tem que estar. Né? Quer estar salvo? Quer ser salvo? Fique dentro da arca. Milton Júnior. A gente chama de Milton Júnior, esqueci o nome dele. Mas ele, meu irmão querido. Fique aqui dentro. Aqui tem salvação, lá fora só a condenação. Evite sair na hora do culto sem necessidade. Bem, terceiro versículo. Tanto com instrumentos musicais quanto com a sua voz, Davi queria louvar ao Senhor. Ele diz, render-te-ei graças entre os povos ao Senhor, cantar-te-ei louvores entre as nações. É aqui que temos o versículo principal deste primeiro tópico. Louvar ao Senhor entre as nações. Os pagãos, eles tinham a ideia de que o seu Deus, ou os deuses deles, reinavam somente sobre o território deles. Né? Nenhum Deus interferia no território do outro Deus. Não tinha nada disso, eles pensavam assim. Porém, o Deus de Israel não. O nosso Deus, Ele é o Deus de todas as nações. Ele é o Deus de todos os povos. Não há sequer um povo, não há sequer um grupo étnico ou um canto sequer desse planeta ou desse universo que Deus não seja Deus. Ele é o Deus supremo, Ele está no controle de todas as coisas. E aqui Davi está dizendo isso, eu quero cantar louvores ao Senhor perante os povos, perante as nações. Perante as nações. O nome disso é testemunho. Novamente, Matthew Henry diz o seguinte, devemos louvar a Deus publicamente com as pessoas, como pessoas que não têm vergonha de sua obrigação para com Ele e do nosso sentimento agradecido por seus favores, mas como pessoas desejosas de que outros também possam ser afetados pela bondade divina. O que Henry está dizendo com isso? Ele está dizendo o seguinte, se você tem vergonha de dizer para as pessoas que você é crente, é melhor você não dizer mesmo. É melhor você não envergonhar o nome de Cristo. Mas jamais deveríamos nos envergonhar. Jamais deveríamos sentir que é uma obrigação, um peso, um fardo louvar ao Senhor. Pelo contrário, nós deveríamos louvar a Deus com tanto entusiasmo, com tanta alegria, com tanto fervor, que as pessoas ao olharem para nós, se sintam incomodadas e queiram conhecer a este Deus. Que Deus é esse que deixa esse povo tão feliz assim? Eu não tenho razão para ser tão feliz como esse rapaz é. E por que ele é tão feliz? E eu conheço a vida dele. E eu sei que ele não tem nada, a metade do que eu tenho. E ele é feliz. Por quê? O nome disso é bom testemunho. É por isso que, como sempre tenho dito para os irmãos, é por isso que murmuração não fica bem no lábio do crente. Por quê? Porque a murmuração depõe contra a sua fé. A murmuração mostra que você não está feliz com Deus, que você não está satisfeito com Deus. Você está dando um mau testemunho. Mas quando você louva e engrandece a Deus, não importa qual seja a circunstância que você esteja passando, quando você diante do mundo, diante das pessoas, louva ao Senhor, elas se perguntarão, por que ele faz isso? Por quê? E prepare-se para ver Deus usando o seu testemunho, usando a sua vida, para levar outros corações a também desejarem conhecer a Deus. Irmãos, nós temos vivido o Evangelho a ponto de levar outras pessoas a desejarem conhecer o nosso Deus? Sabe quando alguém
vai para a praia, e aí outra pessoa fala, mas você foi na praia tal? Eu falo, não, eu não fui lá. Ah, você perdeu. Você tem que ir lá naquela praia é maravilhosa, aquela praia, ela faz aquela propaganda daquela praia, a ponto de você ficar com tanta vontade de ir lá conhecer aquela praia, e na sua próxima ida ao litoral, você dá um jeitinho de ir naquela praia, conhecer aquela praia que a pessoa tanto falou para você, tanto fez propaganda. Irmãos, deveria ser assim conosco em relação a Cristo. Cada vez que viermos a falar de Cristo, as pessoas deveriam perguntar, que Deus é esse? Quem é esse Jesus de quem você tanto fala? Eu gostaria de conhecê-lo. Porque do jeito que você fala de Jesus, eu fiquei curioso, eu quero conhecer esse Jesus. E aí eu pergunto para você, será que as pessoas têm desejado conhecer o Jesus que nós servimos? Será que o nosso testemunho tem servido para isso? Será que nós temos feito como Davi, cantado entre as nações, ou entre as pessoas, entre os ímpios, o que Deus tem feito por nós? Testemunhado do poder e da graça do Senhor? Muitas vezes nós não compartilhamos, sabe por quê? Porque nós não conhecemos a Cristo. O Cristo que nós conhecemos, ele é bem diferente daquele que está revelado nas Escrituras. O Cristo do cristianismo é um Cristo moribundo. Pegue as imagens que o catolicismo apresenta de Jesus, você vê Cristo ali pregado numa cruz, você tem pena dele. E como disse Russell Shedd, se você tem, olhando para a cruz, você tem pena de Cristo, você não entendeu nada do Evangelho. Você não entendeu nada do Evangelho. Se você tem pena de Jesus. Porque lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 e 10, quando João tem a visão dos 4 seres viventes que louvam ao Senhor Jesus, ele ouve da boca desses 4 seres viventes o seguinte: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda língua, povo e nação, tribo, língua, povo e nação, para o nosso Deus, e os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Cristo comprou-nos para si. A igreja de Cristo não é só os judeus, não é só de judeus convertidos. A igreja de Cristo é de toda língua, povo, tribo e nação. Cristo amou, Deus amou o mundo, ou seja, Ele não amou só o povo judeu, Ele amou o mundo, amou todas as nações. E de todas as nações Ele tem o seu povo, Ele tem a sua igreja, tem os seus eleitos com os quais Ele forma a sua igreja. Aqui neste salmo nós vemos profeticamente Davi apontando para o triunfo de Jesus Cristo, sendo conhecido entre as nações. De todos os povos, a igreja de Cristo está sendo reunida e está sendo formada. Ele receberá o louvor de todos os povos. Hoje, a igreja se reúne para louvá-lo e assim testemunha ao mundo, do amor de Cristo. E do seu amor por Cristo. É por isso que eu não compro essa ideia dos desigrejados. Não compro. Porque quando a igreja aqui se reúne nesse local, ou qualquer outra igreja está se reunindo nesse momento, louvando ao Senhor, as pessoas passando pela rua, testemunham, olham para nós, e nos veem aqui reunidos, louvando e bendizendo ao Senhor. E isso é testemunho. Estamos testemunhando ao mundo. Escondidinho na minha casa, como pregam os desigrejados, eu não testemunho coisa nenhuma. Apenas aqueles a quem eu convido para vir à minha casa, e se você mora num apartamento pequeno igual ao meu, não vai caber mais que 10 pessoas.
Mas aqui, olha que coisa linda. Olha, quem está aqui à frente, olha para trás, veja a igreja cheia, olha que coisa maravilhosa. O mundo passando, as pessoas passando lá fora, olhando aqui para dentro, vê a igreja louvando ao Senhor. Isso é um testemunho. Reunir-se para louvar a Deus, o culto é um testemunho do nosso amor por Cristo. E deve ser. Por isso não devemos deixar de congregar, irmãos. A igreja hoje reunida para louvar a Cristo está anunciando ao mundo que ele triunfou sobre o pecado, sobre a morte, sobre Satanás. Cristo triunfou. Quando nós cantamos há pouco aqui na liturgia, vencendo vem Jesus, glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. Sim, vencendo. Quando ele vier, ele vem vencendo, não há quem possa deter Jesus. Seu triunfo final será no dia da sua volta, quando ele instaurará o seu juízo sobre todos e levará a igreja dele consigo. Porém também o triunfo do Messias será constatado por sua glória sobre as nações. Falamos do louvor entre as nações, agora vejamos a sua glória sobre as nações. Versos 4 a 5. Porque acima do céu se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos. A misericórdia e a fidelidade de Deus são imensuráveis, não tem como a gente medi-las. A misericórdia e a fidelidade de Deus são imensuráveis. Nós servimos a um Deus cuja misericórdia e fidelidade são impossíveis de ser medidas, pesadas, quantificadas. Acima dos céus se eleva a sua misericórdia, e para além das nuvens a sua fidelidade. Escapam totalmente à nossa compreensão a misericórdia e a fidelidade de Deus. E isso deve nos levar a confiar ainda mais nele. Um Deus cuja fidelidade, cuja misericórdia é tão grande. Nós podemos confiar nele. Ele sabe exatamente o que fazer conosco. Ele sabe exatamente como guiar a nossa vida. Ele sabe. Aflige o nosso coração muitas vezes as tribulações. Mas nós não podemos jamais medir a misericórdia e a fidelidade de Deus. Posso medir as tribulações que eu passo. Posso quantificar as dificuldades que eu passo. Mas não posso medir a misericórdia e a fidelidade de Deus. A misericórdia e a fidelidade de Deus são os principais motivos para louvá-lo. E através desses dois atributos de Deus, nós podemos conhecê-lo ainda mais. Por sua misericórdia, ele se dispõe a socorrer pecadores, indignos como nós. Por sua fidelidade, ele nos garante que jamais nos deixará à mercê dos nossos inimigos e das circunstâncias dessa vida, porque ele fez uma aliança conosco. E ele é fiel a essa aliança. No versículo 5, Davi vem nos mostrar que, ainda que o nosso coração tenha sido transformado por Deus, ainda que você tenha sido regenerado por Deus, ainda que você hoje seja um filho de Deus, um servo de Deus, o louvor que ele requer para si, ninguém pode melhor fazê-lo do que ele próprio, do que o próprio Deus. Observe que diz o verso 5. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Davi está dizendo, Senhor, exalte-se a si mesmo. Faça o teu nome ser exaltado. Ainda que nós possamos louvar a Deus com um coração regenerado, transformado, mas o melhor louvor para Deus ainda parte dele mesmo.
Isso para nós é um santo remédio, uma santa prevenção contra a arrogância e o orgulho. Sabe por quê? Porque com muita facilidade a gente acha que o que a gente está fazendo para Deus está agradando a Deus ou está de acordo com a glória dele. Não é mesmo? Quantas vezes em nosso coração a gente já abrigou esse pensamento tão pecaminoso? Às vezes estamos fazendo algo bem feito, bonito, correto, né, do jeito que as Escrituras mandam ser feitas, e a gente está fazendo ali. E de repente nos tomamos de orgulho. Ah, Deus com certeza vai me abençoar. Porque olha só como eu estou fazendo bem feito. O maldito perfeccionismo exigindo o seu quinhão em nosso coração. E roubando a glória que deve ser dada somente a Deus. Deus não precisa de você e nem de mim para louvá-lo. Se Ele concede a nós essa oportunidade de louvá-lo, deve ser para nós uma oportunidade que não podemos desperdiçar. Nós devemos agarrar com toda a força do nosso coração. Nos apegar a essa oportunidade e louvar o Senhor com toda a alegria da nossa alma. E jamais abrigar em nosso coração pensamento tão perverso de achar que nós podemos agradar a Deus. Irmão, só podemos agradar a Deus por meio de Jesus Cristo. Se não for por Jesus Cristo, nenhuma das obras nossas, nenhuma das nossas obras de justiça, não estou falando das obras pecaminosas, as nossas obras de justiça, aos olhos de Deus, não passam de trapos da imundícia. Quem disse isso foi o profeta, aliás, Deus disse isso ao profeta Isaías. As nossas justiças não passam de trapos de imundícia aos olhos de Deus. Que se dirá dos nossos pecados? Deus não precisa de nós para exaltá-lo. Porém deve haver em nosso coração esse desejo de exaltar o nome do Senhor. Tal como houve no coração do nosso Senhor Jesus, lá em João 12, 28, Jesus disse: Pai, glorifica o teu nome. E Deus responde a Jesus o seguinte: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Se você acha que está fazendo um favor para Deus louvá-lo, você está sendo mais ímpio do que um ímpio não convertido. Deus não precisa de você para louvá-lo. Deus não precisa de mim. Ele se engrandece sozinho. Ao conceder a nós, pecadores, a oportunidade de louvá-lo, Ele faz isso por amor. É ato do amor de Deus, da misericórdia dEle para conosco. Porque não existe atividade que dignifique mais o ser humano do que o louvor a Deus. Dizem aí fora que o trabalho dignifica o homem. É verdade mesmo. Não crie o seu filho para ser um vagabundo. Crie o seu filho para ser um trabalhador, alguém que vai contribuir com a sociedade. Mas muito mais do que o trabalho, o que dignifica o ser humano é o louvor a Deus, quando ele dobra os seus joelhos na presença do Senhor e louva ao Senhor. Versículo 6, Davi abre essa sessão do Salmo, abre uma outra sessão do Salmo 60, versos 5 a 12. Né? Se você abrir lá no Salmo 60, versículos 5 a 12, você vai ver que a partir do versículo 6 aqui, ele começa aquele salmo. Né? Aqui, porém, Davi atrela a liberdade do povo de Deus à salvação que Deus proporcionou. Ele diz assim: para que os teus amados sejam livres, salva com a tua destra e responde-nos. Quando Deus se levanta sobre a terra, quando Deus se levanta diante dos homens, Ele salva os pecadores. Ele liberta os oprimidos, Ele liberta os escravos e salva-os com a sua destra poderosa. Davi atrela nesse momento a nossa salvação e a nossa liberdade à manifestação de Deus, da glória de Deus sobre nós. É a glória de Deus que liberta o ser humano.
É a glória de Deus que transforma o pecador. É a glória de Deus que dá sentido à nossa vida. É a glória de Deus que faz a nossa vida ter sentido de ser. Por isso, o coração que não louva a Deus, que não se rende ao Senhor em adoração, ainda não descobriu a razão da sua vida. E se passar toda a sua vida sem conhecer a Deus, ele apenas vegetou. Foi apenas um morto-vivo perambulando nesse mundo. Ou como diz aí a moçada que gosta dos filmes, um zumbi. Um morto-vivo. E pior, o que lhe aguarda depois ainda é a condenação eterna. Quando Deus se levantar, quando Deus se levanta, pecadores são salvos, pecadores são transformados. Quando Deus se exalta sobre a terra, a salvação dele vem sobre os corações. A liberdade e a libertação, ele vem e liberta os corações. Por isso que nós devemos desejar a glória de Deus mais do que tudo nessa vida. Queremos evangelizar e devemos evangelizar. E o objetivo da evangelização é proclamar a glória de Deus. Nós lemos há pouco na liturgia que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Quando Jesus veio a esse mundo, se encarnou e veio a esse mundo, ele revelou-nos Deus. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Na face de Jesus veremos a Deus. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus. Em Jesus nós temos a salvação, a liberdade, que nos conduz à glória do Pai. Salvos pela graça de Deus e para a glória do seu nome. O próprio Deus se glorifica ao nos salvar. Em todos os lugares, onde quer que exista um eleito dele, ele haverá de manifestar a sua glória, salvando aquele coração. O maior desejo do coração de um redimido deve ser que Deus seja exaltado, tal como Jesus nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, exaltado, glorificado, honrado seja o teu nome. E dentre todos os desejos do nosso coração, o desejo de ver Deus ser glorificado tem sido o nosso desejo. Quando você realiza uma obra, quando você faz alguma coisa, você faz com a intenção de glorificar o nome do Senhor, você faz com a intenção de exaltar a glória do Senhor perante as nações, perante o mundo. A obra missionária, ela objetiva a anunciação da glória de Deus entre as nações, para que lá, onde ainda existem muitos que não foram salvos, ao serem salvos também se dobrem os seus joelhos na presença do Senhor e o adorem. O objetivo da evangelização é ver pecadores serem transformados em adoradores do Senhor. Porque o adorador não é apenas alguém que presta um culto a Deus. Adorador é aquele que se deleita, que se satisfaz, que é plenamente feliz com Deus. Isso é ser adorador de verdade. Por fim, irmãos, o triunfo do Messias será constatado, como nós vimos, além da sua glória entre as nações, como nós vimos no segundo ponto, além do louvor por parte das nações, como nós vimos no primeiro ponto, por fim, por seu poder entre as nações. Deus revela o seu poder entre as nações. Versos 7 a 13. Disse Deus, na sua santidade: exultarei
Dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa da minha cabeça, e Judá é o meu cetro. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom tirarei a minha sandália, e sobre a Filístia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitaste, ó Deus? Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, pois Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Bem, do versículo 7 ao versículo 9, nós temos aqui Deus falando. Do versículo 10 ao versículo 13, nós temos Davi falando. É importante a gente observar essa distinção aqui, para não confundirmos o que o texto está dizendo. No versículo 7 a 9... primeiramente, nós vemos Deus descrevendo o seu domínio sobre as nações. Aqui ele fala de várias nações ali do Oriente Médio. E ele mostrando aqui o seu domínio. Quando ele diz, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Isso aqui é a linguagem de um homem que comprou uma propriedade e vai demarcar a sua propriedade. Eu vou dividir, eu vou demarcar, eu vou dizer o que é meu. Versículo 8, quando ele diz, meu é Gileade, meu é Manassés, está claro, não precisa nem dizer mais nada, né? Tudo é dele, todos os lugares são dele. Efraim é a minha cabeça, ou seja, o ponto alto, pegando o mapa, você vai ver Efraim lá em cima. E ele vai dizer também que sobre Edom atirarei. Moabe é a minha bacia de lavar, né? É uma região mais de lagos e água, então aí a ideia do lavar, assim, é uma bacia onde eu lavo as minhas mãos e os meus pés. Tudo é meu, é um utensílio meu, como se ele estivesse dizendo assim. Quando ele fala que sobre Edom atirarei a minha sandália, isso aqui é uma prática do Oriente Antigo. Quando um homem comprava uma terra, ou quando ele queria comprar uma terra, se ele tinha interesse em comprar aquela terra, ele tirava suas sandálias e jogava sobre a terra. Era uma forma dele demarcar para que ninguém comprasse antes dele. Para que todo mundo soubesse, ele já tem o interesse de comprar a terra, então nem vou mexer, é dele. Essa é a ideia aqui do texto. Deus está dizendo, eu atiro a minha sandália e digo, é meu. Ou onde eu pôr os meus pés. Abraham Kuyper vai dizer o seguinte, que não há 1 milímetro sequer em toda a extensão do universo em que Cristo não põe os seus pés e diga, é meu, porque tudo é dele. Não há um canto sequer no universo que não pertença a Deus. Tudo é do Senhor. E aí ele termina dizendo, e sobre a Filístia jubilarei. A Filístia é a Palestina. Aquele lugarzinho que está dando problema até hoje. Deus vai jubilar sobre tudo aquilo. Sabe por quê? Porque os reis, os líderes desse mundo, não fazem outra coisa senão aquilo que Deus quer que eles façam. Não estou dizendo que Deus é o culpado das guerras, não estou dizendo que Deus é o culpado do pecado dos homens. O que eu estou dizendo é que Deus tem o domínio sobre todos. Em Provérbios a Bíblia diz que Deus conhece o coração do rei e ele move segundo o seu querer. Todos estão nas mãos de Deus. A diferença do crente para o ímpio é que o crente se regozija nesse fato de saber que ele está nas mãos de Deus. O ímpio não. O ímpio ainda continua com aquela tolice de livre-arbítrio. Com aquela tolice de que eu mando na minha vida, eu escrevo o meu destino. A história é minha, eu tenho a caneta e a borracha para apagar e para fazer o que eu bem quiser, para escrever a minha história. O ímpio pensa assim, o crente não, o crente diz, no teu livro estão escritos todos os meus dias, quando nenhum deles havia ainda. E eu me regozijo na grandeza do teu poder, porque eu sei que se a tua mão me levar para desertos, se a tua mão me levar para lugares difíceis, o Senhor me sustentará, porque o Senhor estará lá comigo. Se o Senhor tem provação para a minha vida, como nós vimos no Salmo 107, se o Senhor tem provação para a minha vida, eu não estarei sozinho, o Senhor estará lá comigo.
Porque Deus não me prometeu respostas para todas as circunstâncias da minha vida. Ele prometeu guiar-me em todas as situações. Eu não preciso tentar entender o porquê está acontecendo isso ou aquilo na minha vida. Isso não deve ocupar o meu coração, pelo contrário, o que deve ocupar o meu coração é uma confiança firme no Senhor, de saber que Ele sabe o que está fazendo com a minha vida e sabe para onde Ele está me conduzindo. Eu gosto muito da história de Abraão. Deus, quando chama Abraão, ele ouve uma voz, ele não viu Deus, ele ouviu uma voz. E a voz disse para ele: Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Onde? Eu vou te mostrar. É caminhando que você vai descobrir. Parado aqui esperando eu te dar o endereço? Não. É caminhando comigo que você vai descobrir onde eu vou te levar. E isso ecoa no meu coração e me faz lembrar aquelas palavras lindas que Paulo cita do Antigo Testamento. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu não sei o que é o céu, não conheço o céu, mas eu conhecerei. Eu não sei como é o céu. Tento imaginar, mas não consigo. A minha imaginação é muito pequenininha, muito limitada. Mas eu sei que Cristo está me levando para lá. Eu sei que a cada dia estou mais perto de entrar nos céus. Estou mais perto de estar com Cristo na glória. E é isso que me importa. E é isso que deve me importar o tempo todo. Não estou dizendo que a gente vai fechar os olhos para as coisas dessa vida e vai ser irresponsável com as coisas desse mundo. Não, não é isso, irmãos. Estou dizendo é que nós não devemos nos consumir com isso. Pelo contrário, devemos aguardar ansiosamente estar com Cristo na glória. E eu não sei o que me reserva o dia de amanhã, mas eu sei que Cristo estará lá comigo, porque Ele está comigo aqui hoje. Eu sei que Ele me conduzirá, porque Ele me conduziu até aqui. E Ele não vai me deixar. Por isso mesmo, os versículos 10 a 13, Davi reforça essas verdades que eu acabei de dizer. Quando ele diz: quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará a Edom? Os edomitas estavam guerreando contra Israel. E Davi estava diante de uma cidade fortificada. Que cidade fortificada era essa? Nós não sabemos. Uns estudiosos dizem que era a cidade de Tiro, outros dizem que era a cidade de Petra, outros a cidade de Selá, e ainda outros a cidade de Rabá. Mas isso não é o mais importante. O que importa é saber que Davi estava diante de um inimigo fortificado, e ele tinha que vencer o inimigo lá onde o inimigo era mais forte. Ele tinha que vencer o inimigo lá onde o inimigo estava armado até os dentes. E aí então ele ora a Deus e diz: Senhor, quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? E aí no verso 11, aparentemente parece ser uma atitude de falta de confiança de Davi em Deus, mas não, veja bem, ele diz assim: não nos rejeitastes, ó Deus? Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Por algum motivo Deus estava pesando a mão sobre Israel. Por algum motivo, por algum pecado, nós não sabemos exatamente qual, Deus estava pesando a mão sobre Israel, e Israel não estava vencendo. Davi sabia que todas as vitórias que ele tinha no campo de batalha, ele devia essas vitórias a Deus. Ele sabia que era Deus quem o fazia vencer. Mas agora ele sabia que, por algum motivo, Deus estava pesando a mão sobre eles, e eles não estavam mais vencendo as batalhas. Por isso ele disse: Senhor, se a gente for para a guerra e o Senhor não for conosco, o que será de nós? Nós não devemos olhar o verso 11 como uma palavra de desconfiança. Pelo contrário, mas uma palavra de angústia, um coração que está angustiado por saber que no passado Deus havia dado tantas vitórias para eles, mas agora Deus não estava mais com eles ali naquele momento,
porque estava, não que Deus não estivesse, mas Deus estava presente, mas não demonstrando a sua misericórdia, mas sim demonstrando a sua ira e a sua justiça contra o pecado. A Bíblia vai dizer para nós que horrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. E nós deveríamos com muita seriedade, atentar a isso. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Tem um adesivinho que eu vejo nos carros aí, né? Uma mãozinha e escrito assim, nas mãos de Deus. E eu sempre me pergunto, em que sentido? Porque todos estão nas mãos de Deus. Uns estão nas mãos de Deus, desfrutando da sua misericórdia e graça. Outros estão nas mãos de Deus, colhendo a ira de Deus por seus pecados. Bem, como nós estamos? Presta-nos auxílio, verso 12, presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Esses versículos vêm falar para nós sobre o perigo do saudosismo. Às vezes nós olhamos para o passado, e o passado para nós foi bem glorioso, o passado foi de muitas alegrias. E aí quando nós olhamos para o passado e dizemos, puxa vida, eu tinha saúde, eu tinha dinheiro, eu tinha prestígio, eu tinha tranquilidade. Hoje eu não tenho mais nada disso, hoje a crise me pegou, a saúde foi embora, os amigos que eu tinha me abandonaram. E aí então, nos tornamos candidatos à murmuração. E nós já sabemos muito bem o que a murmuração traz. Né? Traz a mão de Deus contra nós. Mas em tempos de angústia, nós devemos fazer a mesma declaração de fé que Davi fez no versículo 12. Senhor, eu não quero outro auxílio, eu quero só o Senhor, porque o socorro do homem é vão, o socorro do homem é vazio. O homem hoje me dá, amanhã me toma, o Senhor não. O teu socorro é real, o teu socorro é suficiente, o teu socorro é poderoso. Vem me socorrer, Senhor. Que confissão de fé. Confissão de fé assim faz-nos olhar para frente, confiando em Deus, sabendo que não importa o que acontecer conosco, estamos nas mãos de Deus, seguros na poderosa mão do Senhor. E vamos dizer o que diz o verso 13, em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Com essa nota de segurança e confiança exclusiva em Deus, Davi encerra esse salmo, mostrando para nós que sem Deus nada podemos fazer, mas com Ele faremos proezas. Mas note que não somos nós, as proezas serão, nós apenas seremos os veículos, os meios. Quem fará as proezas é o próprio Deus, porque é Ele quem calca os pés, ou seja, é Ele quem esmaga, espezinha os adversários, os inimigos, e não nós. É Deus quem nos dá a vitória. É Deus quem nos faz vitoriosos. Em Cristo somos mais do que vencedores. Sem Cristo não somos nada. Estamos totalmente falidos, derrotados, entregues ao mal. Sem Deus nada somos. E aqui nós vemos um contraste entre o versículo 13 e o versículo 10. Nós vimos no versículo 10, Davi olhando para o desafio que tinha diante de si e ficando com medo. Mas correu para Deus e confiou em Deus. E agora renova a sua confiança em Deus a ponto de dizer, pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu poder, faremos proezas.
Estamos vivendo dias turbulentos, né, irmãos? Rumores, ameaça de uma guerra, de uma terrível guerra, a qualquer momento, embora eu não sei, eu tenho por mim que aquilo não vai dar em nada. Mas tem muita gente preocupada. E se estourar uma guerra entre Estados Unidos e Irã? A Rússia entrar para ajudar os Estados Unidos, ajudar o Irã, a China também. E aí, o que vai ser? Nosso presidente já ofereceu os nossos soldados para os Estados Unidos. E aí, como é que vai ser? Ai, meu Deus, vai estourar uma guerra. Irmão, e aí se estourar uma guerra? Você tem medo de morrer? Você tem medo de morrer? Mas eu quero chamar a sua atenção para o fato de que nada acontecerá sem a permissão de Deus. Nada. Volto a dizer, isso não torna Deus culpado pela maldade, pelo pecado dos homens. Os 176 mortos naquele avião ucraniano, que segundo o Irã foi acertado sem querer. Sem querer eu dou um tropeção em você, um esbarrão em você. Não derrubar um avião de passageiros. Sem querer, por engano. Mas nem esse desastre aconteceu fora da permissão de Deus. Deus não é o culpado dessa maldade. Mas isso não aconteceu fora do controle de Deus. Deus não perdeu a mão, não perdeu o controle sobre a situação lá e em lugar nenhum. Por isso mesmo, cada um deles haverá de prestar contas a Deus no dia do juízo. Eu não consigo falar o nome dele, não sei o que, Soleimani, o cara que foi assassinado lá, o general que foi assassinado lá, né? Soleimani, né? Ele já está prestando contas, já prestou contas e está recebendo parte do que ele plantou durante toda a sua vida. Muitos inocentes que ele matou, muitos pecados que ele cometeu, ele já está respondendo diante de Deus. Mas todos haveremos de comparecer. Quer você tenha sido um general responsável por uma chacina, quer você tenha sido apenas um mero cidadão vivendo o seu dia a dia, pagando os seus impostos, vivendo tranquilamente. Todos haveremos de comparecer diante de Deus. Por isso, feliz é aquele que se abriga em Deus, que se refugia em Deus. Porque Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei invicto, vitorioso, invicto. Apocalipse 17, 14 mostra que Ele vencerá a todos. E todos os que estiverem com Ele também vencerão. Ainda que estejamos tomados e cercados pelos inimigos, Cristo reina absoluto e tudo que acontece debaixo de sua mão poderosa. Ele não perdeu o controle. O futuro pode ser incerto e obscuro para nós, e de fato é, mas não para Cristo. Tome cuidado com o saudosismo, olhar para o passado e dizer, mas eu era feliz e não sabia. Preste atenção, se você vive com Deus, se você vive para a glória de Deus, não importa a situação em que você estiver atravessando agora. Você pode viver para a glória de Deus, você pode glorificar a Deus passando pelo que você está passando. Seja qual for a circunstância, você pode glorificar a Deus. E preste atenção, em glorificar a Deus está o segredo da sua felicidade. Porque você e eu fomos feitos para sermos felizes em Deus. Fora de Deus não há felicidade para nós. Serei feliz quando o meu marido mudar, quando a minha esposa se mudar, quando o meu filho for obediente. Serei feliz quando eu mudar de emprego. Você sempre vai ser infeliz. Você sempre vai ser infeliz. Sem Jesus,
sempre você será infeliz. Se você não viver para a glória de Deus, você nunca será feliz de fato. Mas busque a Deus, busque a glória do Senhor, não para você ser feliz. Porque certamente você será. Busque a glória de Deus, pela glória de Deus. Põe a sua felicidade em segundo plano. Põe a glória de Deus em primeiro lugar na sua vida. E todas as demais coisas virão e se encaixarão como devem. Viva para a glória do Senhor. Seguimos ao Cordeiro Vencedor. Eu gosto muito do livro do Apocalipse, porque ali ele apresenta Cristo vencendo, não como leão, embora ele seja o leão da tribo de Judá. E eu creio que você teria, como eu, você teria mais medo de um leão do que de um cordeiro, não é mesmo? Um leão, a gente tem medo de ser comida, de virar comida dele. O cordeiro não, a gente quer matar e fazer assado, né? Mas não, Jesus, ele se revela como o Cordeiro Vencedor. No trono da glória, João viu o Cordeiro de Deus. O mesmo que o seu xará, João Batista, havia apontado e dito, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é este mesmo a quem João, o evangelista, o apóstolo, viu assentado no trono. Nós seguimos um Cordeiro. Isso nos comunica a paz que triunfa sobre todas as circunstâncias. O Cordeiro que tem tudo sob o seu poder e sobre a sua glória, e para a sua glória. É a Ele que nós servimos, é a Ele que nós seguimos, até que um dia estejamos todos com Ele, no aprisco celestial, e lá o louvaremos por toda a eternidade, porque Ele é o grande Salvador, o Messias triunfante, o Deus que triunfou sobre todos os seus inimigos. A Ele toda a glória. Amém.